Olá, chegamos então à nossa 10ª conferência, ou mini conferência. Até agora, nas últimas conferências, eu tenho tentado mostrar como essa razão cética se aplica à filosofia, ou digamos assim, como que o cético, seguindo uma determinada maneira de raciocinar, é levado, a seu ver corretamente, à suspensão do juízo. O cético faz isso em função de um princípio maior, que é talvez o princípio que defina o ceticismo, né? Aquilo que é característico do ceticismo, que é o princípio que leva o cético a não dogmatizar, a recusar todos os dogmas, todas as doutrinas filosóficas que os filósofos dogmáticos tentam estabelecer com os seus sistemas, né? Os seus argumentos, né? No entanto, a gente ainda não viu como que ele põe em prática esse princípio ou de que maneira, mais precisamente, essa forma cética de raciocinar conduz naturalmente ou de maneira razoável, aceitável, né, à suspensão do juízo. Hoje eu gostaria de comentar, ou nesta conferência eu gostaria de explicar um pouco melhor como que isso funciona, né? Para isso a gente tem que entender melhor como que o cético argumenta, ou quais são as habilidades do cético. Faz tempo que a gente já viu que o ceticismo é definido pelo senso empírico como uma habilidade. O que define o ceticismo não é um conjunto de doutrinas, ou um conjunto de argumentos que sustentam doutrinas articuladas. Essa é a maneira pela qual você identifica uma filosofia dogmática. O ceticismo ele é caracterizado por ser uma habilidade. Não é um conjunto de crenças, de dogmas, né? De doutrinas que define o ceticismo, mas é um determinado tipo de habilidade. Que habilidade é essa, né? Então, em 1.8 dos esboços pirrônicos, o sexto empírico apresenta essa definição dizendo assim, eu cito, né, 1.8, a filosofia examinadora é a habilidade de opor coisas que aparecem e coisas pensadas de qualquer maneira possível, levando-nos, por causa da equipolência entre coisas e discursos opostos, primeiro à suspensão do juízo e depois à imperturbabilidade. Bom, o que o cético de fato faz, né? Em que consiste o exercício dessa habilidade cética? Esse é o problema. A gente lê os livros do sexto empírico e a gente vê ele exercitando essa habilidade. E ele faz uma descrição inicial, essa é a primeira, né, uma definição da investigação filosófica. Eu acho que não é propriamente uma definição do ceticismo como um todo, o ceticismo é mais do que a mera investigação filosófica, mas de alguma maneira tudo gira em torno dessa investigação filosófica e do seu resultado, que é o resultado de não dogmatizar, né? Esse é o resultado do princípio maior, o cético não dogmatiza. Mais para frente a gente vai discutir esse ponto, né? Eu acho que há uma interpretação dessa passagem e do princípio maior e um pouco da atitude e da habilidade do cético que nós poderíamos chamar de uma interpretação reativa. Isso é uma interpretação que vê no cético basicamente uma capacidade de reação ao dogmatismo, né? Então, isso é bastante plausível, né? O ceticismo é uma espécie de reação ao dogmatismo. É como se o dogmatismo fosse o hospedeiro, né? E o ceticismo fosse uma espécie de parasita, como se o ceticismo sobrevivesse à sombra e graças ao dogmatismo. É primeiro preciso ter um dogmatismo para depois você ter um ceticismo. Talvez isso seja verdade mesmo, né? Mas o que eu estou chamando de interpretação reativa é algo um pouco mais específico do que isso, né? É a ideia de que toda a argumentação cética, tudo aquilo que o cético faz, né, quando ele então exerce a sua habilidade, o que ele faz é uma reação a um movimento prévio do dogmático, né? Então, digamos assim, o dogmático afirma alguma coisa. O
o tempo existe, o movimento é real, né? E outras coisas que tais, né? E então o cético vai reagir fazendo uma afirmação oposta. E, de fato, em muitas passagens, o sexto empírico diz isso. Se alguém faz uma afirmação sem nenhuma prova, sem nenhum argumento, sem nenhum raciocínio que sustente essa afirmação, você pode fazer a afirmação contrária e, se não precisar oferecer nenhum argumento, nenhuma razão, né? A afirmação e o contrário dessa afirmação, sem nenhuma prova, eles valem, uma vale tanto quanto a outra, né? É preciso sempre provar e argumentar, né? Então, o dogmático faz uma afirmação, o cético pode fazer a afirmação contrária. Então, o dogmático está obrigado, para ser acreditado, para que as pessoas aceitem aquilo que ele afirma, ele precisa, então, fundamentar, dar argumentos e justificar. Nesse momento, então, o cético também será obrigado, como uma espécie de reação à argumentação do dogmático em favor de P, o cético será obrigado a argumentar em favor de não P e exibir alguns argumentos que sustentem não P e manter P e não P como tendo um valor de persuasão ou de convencimento igual. Diante dos argumentos dos céticos em favor de não P, os dogmáticos vão criticar esses argumentos, vão levantar problemas na argumentação cética, né? De alguma maneira, o dogmático retruca, né? E, por sua vez, então, cabe ao cético desmontar esses argumentos que os dogmáticos usam para retrucar a contra-argumentação cética. E aí, então, vocês podem ver que tem toda uma sequência de argumentos e contra-argumentos, né, um após o outro, que, de um modo geral, segundo essa interpretação reativa, o primeiro lance é sempre do dogmático. E cabe ao cético reagir ao dogmático para reinstalar a equipolência, a igualdade de força persuasiva dos dois lados opostos, né? Se a gente usasse uma metáfora, por exemplo, do jogo de xadrez, o dogmático sempre jogaria com as peças brancas e o cético com as peças negras. Enquanto o dogmático não faz nenhum movimento, o cético não faz seu movimento. Quando o dogmático abre o jogo com um lance, então o cético responde. Cabe ao dogmático continuar e fazer o segundo movimento. E então, por reação, o cético fará o segundo movimento e o cético não fará o segundo movimento antes de o dogmático fazer o segundo movimento dele, e assim sucessivamente, né? Nesse caso, o ideal do jogador cético é levar todo o jogo ao empate, né? Quer dizer, as peças brancas não vão ganhar, e quando o cético movimenta as peças negras, o que ele quer é que siga um empate, porque o empate é justamente a suspensão do juízo. Se alguém quiser usar uma outra metáfora, né? Por exemplo, a do jogo do tênis, é isso. O dogmático está sempre sacando e o cético é um especialista em devolução, né? Ele vai tentar devolver da melhor maneira possível, mas ele está sempre esperando primeiro o saque do adversário, né? Se essa interpretação reativa for correta, né, de alguma maneira, o que o cético faz é sempre a mesma coisa, né? Os dogmáticos têm doutrinas positivas, eles afirmam que Deus existe, que as causas existem, que o espaço existe, que o tempo existe, né? Que os corpos existem, que existem coisas boas, que existem coisas más, que existem critérios de verdade. De um modo geral, os dogmáticos estão sempre propondo doutrinas e explicando para a gente como as coisas são, ou qual é a essência das coisas, como elas são por natureza, né? Qual é a realidade das coisas. Cabe ao cético, então, bolar um argumento que se oponha aos argumentos dos dogmáticos, né? Então, a parte negativa, digamos assim, o lado oposto, que é o lado da negação, porque o cético sempre coloca a discussão no seu nível mais geral, isso é, a discussão está sempre entre a afirmação, Deus existe, causas existem, os corpos existem, coisas boas existem, coisas más existem, né? Existe o critério de verdade, existem demonstrações. O cético, então, vai se ocupar da negação
das afirmações dos dogmáticos. Então, não existe critério, não existe signo, não existe demonstração, não existem corpos, não existe espaço, não existe Deus, não existem causas, não existe número. É como se, então, a negação fosse tarefa do cético. É isso que ele faz. Basicamente, ele bola um contra-argumento para sustentar a negação da realidade, da existência, do conhecimento, da natureza das coisas. Certo? O dogmático propõe um argumento de um lado e depois que o dogmático propõe um argumento, o cético tem que inventar um argumento de igual força. Então, se o dogmático inventa um argumento fraco, o cético pode inventar um contra-argumento fraco. Se o dogmático inventa um bom argumento, o cético pode inventar um contra-argumento. Tem que inventar um bom contra-argumento para equilibrar a situação entre os dois lados. É basicamente isso que ele faz. Ele sustenta um dos lados, praticamente sempre o lado negativo, contra os dogmáticos que sustentam o lado positivo. Bom, isso parece verdade. Quer dizer, quando a gente lê os textos do sexto empírico, a gente encontra com frequência só os argumentos negativos. De um modo geral, as argumentações dos textos do sexto empírico são muito variadas, mas muitas vezes ele simplesmente omite os argumentos dos dogmáticos e ele apresenta apenas os argumentos dos céticos, e por uma boa razão. Hoje a gente perdeu os textos dos dogmáticos daquela época, mas o leitor do sexto empírico, aquele para quem ele estava escrevendo naquele momento, ele tinha acesso aos textos dos estoicos, dos epicuristas, dos cirenaicos, do Demócrito. Ele tinha à sua disposição uma série de textos, ele não precisava ir até o sexto empírico para ler. O sexto empírico poderia supor que o seu leitor conhecesse os argumentos positivos e, portanto, ele poderia apenas dar os argumentos negativos. Às vezes ele lembra aqui ou ali, mas isso, digamos assim, é uma parte dispensável do texto do sexto empírico, tanto é que ele dispensa muitas vezes. Eu gostaria de propor uma imagem. Eu acho que isso aqui não está muito errado, como eu falei. Tem vários textos que vão nessa direção, e em parte, o ceticismo é uma reação ao dogmatismo, mas eu não sei se essa é uma boa descrição da habilidade do cético, se isso descreve tudo aquilo que o cético faz, tudo aquilo que está envolvido na habilidade do cético. Eu gostaria de propor o que eu estou chamando de uma interpretação ativa. Quer dizer, o cético não é apenas um filósofo que reage aos movimentos prévios do dogmático, tal que, para cada movimento dogmático, o cético fará um movimento em resposta, depois cada um fazendo o seu lance, um depois do outro, como se o cético precisasse esperar sempre esse lance dogmático, que muitas vezes acontece nos textos. Como eu falei, você tem essa sucessão aqui, Quer dizer, o cético dá o seu contra-argumento, vem a resposta dogmática e o cético, então, retruca ao dogmático, e fica nesse ping-pong, digamos assim. Eu gostaria de propor uma interpretação mais ativa, porque se nessa definição a habilidade do cético é a de opor coisas, quando ele opõe coisas que aparecem a coisas que aparecem, coisas pensadas a coisas pensadas, ou coisas que aparecem a coisas pensadas, ou em outro vocabulário, percepção a percepção, percepção a pensamento, pensamento a pensamento. O sexto empírico tem uma pequena variação aí, não nos interessa agora no vocabulário exato, Todas essas formas, são três tipos de forma, São como as coisas aparecem, a como as coisas aparecem, como as coisas são pensadas, a como as coisas são pensadas, e como as coisas aparecem, a como as coisas são pensadas. São três tipos de oposição. O que eu acho importante notar é que o cético faz é instituir a oposição. Ao instituir uma oposição, eu acho que o sexto empírico está pensando que o cético põe os dois lados da oposição.
Ele põe o lado positivo e ele põe o lado negativo também, né? Eu acho que faz parte dessa habilidade, né? As duas coisas que se relacionam por uma oposição, as duas são apresentadas pelo ceticismo, pelo sexto empírico, mesmo que às vezes ele omita, porque ele supõe que o seu leitor já conhece. De um modo geral, eu acho que a habilidade de oposição é uma habilidade em que o cético, quando ele investiga a filosofia, ele investiga os dois lados. Quando ele se dá conta ou ele percebe a força dos argumentos de um lado e depois ele vai perceber a força dos argumentos do outro lado e ele percebe que há uma equivalência, de alguma maneira, ele está colocando lado a lado os discursos opostos, o discurso que afirma e o discurso que nega, né? Então, eu acho que é preciso entender que, para voltar um pouco para as metáforas, né, que o cético, então, ele vai jogar com as peças brancas e com as peças negras, certo? Ou se ele vai jogar tênis, ele vai sacar e ele vai devolver. Ele tem que saber fazer as duas coisas porque ele faz as duas coisas, né? Porque numa oposição é preciso argumentar dos dois lados. É preciso entender, conceber, pensar e avaliar os argumentos dos dois lados. Ele não está apenas reagindo. Quer dizer, nessa oposição, o dogmático aparece de um lado e depois o cético aparece de outro lado. Eu acho que isso não é verdade. Quer dizer, acho que até pode acontecer isso, eu só acho que não é exatamente isso que está acontecendo, né? De alguma maneira, o cético também expõe o pensamento dos dogmáticos nessa oposição que ele, cético, institui. O que eu estou querendo insistir que a ideia é assim, essa maneira correta de filosofar, essa maneira cética de raciocinar, é um raciocínio que faz com que você mesmo, enquanto cético, ou o filósofo cético, desempenhe os dois papéis, o papel daquele que argumenta a favor e o papel daquele que argumenta contra. Ele não deixa a cargo para o dogmático e só se ocupa de metade da oposição. Não, ele se ocupa dos dois lados da oposição, né? Que podem ser, como eu falei, as aparências, como as coisas aparecem de um lado, e de outro também as coisas que aparecem, ou pode ser coisas pensadas de um lado e opor a outras coisas pensadas, e finalmente pode haver uma oposição entre coisas pensadas e coisas que aparecem, né? Coisas que são percebidas por nós, né? Os exemplos são famosos, alguns, o sexto empírico dá, por exemplo, né? Quando que o cético opõe percepção a percepção? Quer dizer, uma hora a torre aparece quadrada quando você vê de perto, e ela aparece redonda quando você vê de longe. Então, nós temos duas percepções, né? Duas aparências. A torre aparece de duas maneiras diferentes, ela não pode ser redonda e quadrada ao mesmo tempo. Aqui a gente tem, então, uma oposição entre duas aparências, isso é, a coisa aparece de duas maneiras diferentes. Pensamento a pensamento, o sexto empírico dá como exemplo a ideia da providência divina. Você tem argumentos para mostrar que a providência divina existe porque o mundo é ordenado, né? E tem argumentos para mostrar que a providência divina não existe porque há muita injustiça no mundo, né? A pessoa má se dá bem e a pessoa boa se dá mal nesse mundo. Isso prova que não há providência nenhuma nesse mundo, né? Acho que os dias que correm são uma prova cabal, né? Um argumento muito forte para mostrar que a providência divina não existe, tá certo? Agora, quando a gente vai ler os textos, a gente vê que esse esquema triplo ele é repetido em várias ocasiões, né? Por exemplo, a oposição entre coisas que aparecem a coisas que aparecem é predominante nos 10 modos de Enesidemo, né? Talvez não seja um exagero dizer que os 9 primeiros modos do Enesidemo são basicamente oposições entre as aparências das coisas, entre diferentes percepções que nós temos
das coisas. As coisas aparecem para nós de diferentes maneiras. Então, o ouro impuro aparece amarelo, o ouro puro aparece branco, né? Então, ele tem diferentes aparências conforme o seu grau de pureza, né? O 10º modo, não. O 10º modo, como trata de questões éticas, basicamente, de valores, então não são coisas que são percebidas pelos sentidos, mas são coisas concebidas pela mente. Então, o 10º modo já envolve uma oposição entre coisas pensadas a coisas pensadas, né? De um modo geral, no discurso específico, quando o cético investiga as 3 partes da filosofia, a lógica, a física e a ética, como ele está investigando as doutrinas filosóficas, quase sempre se trata da oposição de pensamento a pensamento, de doutrina a doutrina, que envolvem argumentos, às vezes bastante sofisticados, né? De um lado e de outro, né? Então, quando a gente vai ver se existem signos ou não existem signos, se existem demonstrações, não existem demonstração, se existe critério, não existe critério, se existe o verdadeiro ou não existe o verdadeiro, se existem causas ou não existem causas. Sempre nós temos argumentos de um lado e do outro, isso é, nós temos oposição entre pensamentos, né? Isso se dá na maior parte dos tópicos do discurso específico, né? O discurso em que o cético combate os dogmáticos dentro do terreno da filosofia, né? Discutindo parte por parte, assunto por assunto, e não de maneira geral e atacada, como é o caso dos modos, né? Mas também no discurso específico, com frequência a gente vê a oposição entre aparência e pensamento. Quando ele introduz, logo no começo dos esboços, ele dá um exemplo meio trivial, até um pouco ridículo, né? Ele opõe entre, de um lado, a neve ser branca, por quê? Porque nós percebemos a neve é branca para os sentidos, né? Quando a gente abre o olho e olha para a neve, a gente vê que ela é branca. No entanto, há um filósofo que propôs que a neve não era branca. Ela tinha a aparência de ser branca, mas na sua essência, na sua natureza, em si mesma, a neve era preta. Porque ele argumentava, é um pensamento, não é algo que aparece. O pensamento é: a neve é composta de água. Qual é a cor da água? Ele sustentava que a água era preta. Por que a água é preta? Bom, às vezes ela parece transparente, às vezes ela parece verde ou azul, mas quando você tem muita água e vai lá para o fundo do oceano, você percebe que a água é preta. Lá você realmente... Então, se a água é preta e a neve é feita de água, segue-se que a neve é preta, né? O sexto empírico dá esse exemplo. Tem gente que acha que é um exemplo sofisticado, digamos assim, um exemplo com a seu refinamento, mas em outra passagem mais para frente do texto, o sexto empírico vai dizer que esse é um exemplo ridículo, né? Os exemplos sérios de oposição entre coisas que aparecem e coisas pensadas são em alguns assuntos. Por exemplo, o movimento existe ou não existe? Bom, a gente vê as coisas se mexerem. É evidente, né? Esse é um vocabulário dogmático, mas pode ser cético também, é evidente que as coisas se movem. No entanto, os filósofos têm bons argumentos, né? Os famosos 5 argumentos de Zenão, os argumentos de Diodoro de Cronos. Quer dizer, há uma série de argumentos que são tão bons, né? Não esse da neve ser preta, mas argumentos tão bons que são argumentos que chegam a ter a mesma força da evidência, daquilo que é evidente que aparece para os sentidos, né? Então, movimento existe. Um bom argumento a favor é que nós percebemos o movimento, as coisas em movimento, e isso, então, parece indicar que o movimento é real. E, de outro lado, nós temos argumentos muito elaborados e vários, muito persuasivos, que também põem em xeque a realidade do movimento, né? E isso também vale, por exemplo, para o espaço e para o tempo, que a gente também percebe que as coisas ocupam espaço, que as coisas mudam, né? E o tempo passa. Mas os filósofos são capazes, né, ao investigar filosoficamente a realidade do espaço e do tempo, é possível pensar uma série de argumentos que põem em xeque a realidade do espaço e do tempo, né? Bom, então, a minha ideia é que o cético argumenta dos dois lados.
né? Opor coisas às coisas não é simplesmente opor algo a algo que o dogmático pôs previamente. Eu acho que quando o cético se põe a investigar e examina os dois lados, ele é que vai ver quais são os bons argumentos que existem para defender a tese e a antítese, né? A afirmação e o seu contrário, né? E isso, na verdade, a gente também vê com frequência. Se é verdade que muitas vezes a gente só encontra a parte negativa, com frequência a gente encontra também a parte positiva. Mas a parte positiva não é a parte colocada por um dogmático ou por outro dogmático, mas é como o cético reúne aquilo que os dogmáticos disseram e ele, cético, organiza um discurso em defesa da afirmação, em defesa da tese. Então, por exemplo, existe critério, o Sexto Empírico faz uma longuíssima até, e é muito interessante porque fornece muita informação para a gente sobre a história da filosofia grega, né? Todos os critérios de verdade propostos por todas as escolas filosóficas da Grécia Antiga. Então, além de muito informativo, o que realmente interessa é que essa razão cética, que tem um princípio, que é o princípio de oposição, e que leva o cético a investigar primeiro os argumentos a favor de uma tese, o cético é capaz de, então, ao fazer esse estudo dos argumentos a favor de uma tese, ele é capaz de coletar e reunir todos esses argumentos, né, que, embora um discuta com o outro, que os critérios de verdade variem de uma escola para outra, mas todos estão de acordo que existe o critério. Então, ele organiza esses diversos argumentos num conjunto que, do ponto de vista dogmático, seria conflitante um com os outros. No entanto, todos eles levam à conclusão e, portanto, um critério existe. Portanto, o critério existe. Tá certo? Essa construção de um longo discurso a favor da existência e da realidade, um critério quem faz é o cético. Ele não encontra pronto, não está dado pelos dogmáticos. Porque quando um dogmático vai propor isso, ele vai propor o critério dele em oposição e em conflito com os outros critérios dos outros dogmáticos. Então, essa construção de um longo discurso em que os dogmáticos estão de acordo e afirmam a existência de um critério, é o cético que faz. Não é uma reação, é uma ação do cético. E essa habilidade, isso envolve uma certa habilidade já do cético, né? E, de outro lado, ele também elabora o longo discurso em oposição à afirmação, né? Um longo discurso crítico e negativo para sustentar uma proposição que seja contrária à tese defendida anteriormente. Certo? E é isso que, com frequência, a gente vê no texto do Sexto Empírico, né? Em várias passagens, em passagens importantes, sobretudo, por exemplo, no começo do Contra os Lógicos, que é o começo da investigação filosófica específica, ele faz uma distinção, que reaparece em alguns lugares, que é entre uma argumentação. O cético vai fazer uma argumentação, o que ele vai argumentar mais dogmaticamente, e depois ele vai fazer uma argumentação mais aporética ou mais cética, né? Mais crítica, mais refutativa, né? E eu interpreto isso, e eu acho que é isso que ele quer dizer, é que uma das habilidades do cético é fazer essa argumentação de uma maneira mais dogmática. E o que isso significa, de uma maneira mais dogmática, é sustentar a afirmação. E por que ela é mais dogmática? Primeiro, porque ela sustenta uma afirmação. Em segundo lugar, porque, em geral, os dogmáticos já apresentam os argumentos para essa tese, para essa afirmação sobre a realidade de alguma coisa. Então, nesse sentido, o cético vai buscar nos dogmáticos a maior parte, se não a totalidade, dos argumentos a favor da afirmação da realidade de alguma coisa. E isso envolve habilidade. Envolve a habilidade, por exemplo, de ler, entender e interpretar as principais doutrinas filosóficas. Envolve a habilidade de você expor adequadamente as doutrinas dogmáticas que você leu,
E isso, qualquer pessoa que faz um pouco de história da filosofia sabe como é difícil entender as filosofias. Isso envolve uma habilidade de interpretação, e não é à toa que o sexto empírico, num certo momento, ele diz que essa capacidade é uma capacidade mais exegética. Por quê? Porque os argumentos, ou a maior parte, se não a totalidade dos argumentos, já estão disponíveis, já foram inventados pelos dogmáticos. Mas isso não quer dizer que eles estejam dados. É preciso que o cético, usando o seu raciocínio, sua capacidade de raciocinar e a sua maneira cética de investigar, a sua maneira cética de raciocinar, seja capaz de interpretar os discursos dogmáticos, e aqui vem talvez a coisa mais importante, e usar esses argumentos dogmáticos no interior do esquema de oposição equipolente, que é o que o cético institui. E isso aqui não é nunca dado pelos dogmáticos, porque para os dogmáticos sempre há um discurso mais forte e outros mais fracos. Há uma verdade de um lado e há os erros dos outros filósofos. E, na verdade, o que o cético faz é costurar isso tudo num único discurso, e isso envolve uma habilidade. E são coisas que os dogmáticos não fazem. Ele não encontra isso feito. Ele é que precisa saber aproveitar o material legado pelos dogmáticos para usar isso dentro do esquema de pensamento cético. E isso é uma capacidade, isso envolve uma habilidade. Uma habilidade que é muito diferente da habilidade que é envolvida para desenvolver a argumentação do lado negativo, para sustentar uma proposição contrária à tese que teria sido afirmada em primeiro lugar. E isso é uma investigação mais cética, certo? Mais cética porque, primeiro, ela é mais crítica, ela combate uma afirmação, mas ela é também mais cética, e talvez, sobretudo, seja mais cética, porque, com frequência, os dogmáticos estão de acordo com a afirmação da realidade das coisas. Falta uma reflexão mais geral sobre por que essas teses poderiam ser falsas. Então, o cético tem que inventar todo um argumento a esse respeito. E o sexto empírico, muitas vezes, ele indica que vai ser uma argumentação mais dogmática, que vai ser mais cética, e, em geral, quando ele fala que é uma argumentação mais dogmática, é porque os argumentos são tirados dos dogmáticos, e isso envolve a capacidade exegética e a capacidade de mobilizar esse material dogmático no interior do esquema de oposição cética, certo? E, em geral, quando ele fala que é uma coisa mais cética, em geral está mais ligado ao argumento negativo, como ele chama, a antireses, a contra-argumentação do cético, mas com frequência também é porque os céticos precisaram inventar os argumentos negativos, porque não existiam esses argumentos negativos. Agora, nem sempre é verdade que os argumentos positivos estão todos dados e os argumentos negativos nunca estão dados. Com frequência, o cético encontra argumentos negativos entre os dogmáticos. Por exemplo, pega o caso do movimento, em que, de um lado, a favor do movimento, você tem basicamente o argumento que é evidente que o movimento existe, nós percebemos o movimento, ele é aparente, ele aparece para nós. E, de outro lado, alguns filósofos dogmáticos já desenvolveram uma longa argumentação contra a realidade do movimento, no Zenão, no Diodoro, é só ir lá ler os textos e ver todos os argumentos que o sexto usa. E Então, por exemplo, aqui nesse caso, essa habilidade mais exegética de você ler, interpretar e saber usar aqueles argumentos para construir todo um discurso articulado em que você usa diferentes dogmáticos que negaram a existência do movimento, e o cético faz isso, então aqui também é uma parte mais exegética. O cético não precisou inventar tanto os argumentos negativos, ele precisou organizar, ele precisou organizar de tal maneira que eles sejam tão fortes quanto essa aparência de que o movimento existe, porque a gente está olhando as coisas se mexerem o tempo todo. Quando ele vai, por exemplo, tratar da existência dos deuses, ele fala que ele vai fazer uma investigação mais dogmática. Porque
E toda investigação sobre a existência dos deuses é mais dogmática. Os pirrônicos não precisaram inventar nada. Por quê? Porque, de um lado, tem os argumentos dos estoicos e dos epicuristas dizendo que os deuses existem. E, de outro lado, os acadêmicos, em particular o Carneades, já tinha inventado uma série de argumentos contra a existência de Deus. O Carneades não é um cético para o sexto empírico, e tampouco um dogmático propriamente dito, mas ele é um acadêmico. Então, os argumentos a favor e contra a existência de deuses já estão todos aí à disposição. De um lado, estoicos e epicuristas, de outro lado, os argumentos do Carneades e a habilidade é equilibrar esses dois argumentos de forma que você suspenda o juízo. No caso do movimento, também a parte negativa é extraída de dogmáticos, né? No entanto, você pega, às vezes, a parte negativa, ela é inteiramente construída pelo cético. Pega, por exemplo, a argumentação contra a existência do critério. Toda a argumentação, muito longa, muito extensa, muito interessante e sofisticada, ela é inventada pelo cético. A boa parte da investigação na física, a parte negativa, ela é inventada pelos céticos. Como eu falei, nem sempre. Às vezes é mais dogmática, é mais exegética, às vezes é mais criativa, é mais inventiva. O cético tem que bolar os contra-argumentos. Muitas vezes ele mistura, às vezes, dependendo de um tópico, ele fala os argumentos para negar a tese podem ser mais dogmáticos ou mais céticos. Aí ele expõe os argumentos de alguns dogmáticos. E depois ele fala, mas os céticos argumentam de tal e tal maneira. Tá certo? Então, o que eu estou querendo sugerir é que, de um lado, quando se trata de uma argumentação mais dogmática, em geral, a favor da tese, embora nem sempre, isso envolve uma compreensão do que os dogmáticos dizem, uma interpretação do que eles dizem e uma seleção dos argumentos e uma exposição seletiva desses argumentos de tal maneira que os dogmáticos não fazem, cuja meta é fazer sempre uma afirmação geral sobre um assunto. Critérios de verdade existem, signos e demonstrações existem, deuses existem. Coisas que os dogmáticos não fazem exatamente assim. É o cético que organiza a discussão nesse nível mais geral. Por isso que eu comecei lá no começo. Quais são os tipos mais gerais de filosofia? O ceticismo combate o dogmatismo em geral. Depois, no detalhe, como são os deuses, né, as propriedades dos deuses, a relação dos deuses com os mundos, isso é matéria de debate entre os dogmáticos, né? O cético sempre discute no nível mais geral, e nesse nível mais geral, os filósofos dogmáticos, em geral, eles se alinham a favor da afirmação, né? Então, é preciso compreender, interpretar, selecionar e expor adequadamente um discurso forte a favor de uma afirmação, de uma tese, né? E, de outro lado, né, as habilidades que são envolvidas por essa investigação mais cética, estou pensando aqui na construção do contra-argumento negativo, envolve uma criatividade, uma inventividade, é preciso bolar argumentos, e às vezes pode ser meio fácil, mas muitas vezes é muito difícil, né? Mas coube ao cético, né, historicamente, levantar uma série de argumentos para pôr em xeque aquilo a respeito do qual os dogmáticos estavam de acordo, né? Mas para encerrar, uma última coisa que eu não comentei. Então, digamos assim, não há uma única habilidade cética. Eu acho que assim, é como um pouco jogar tênis, né? O cara saca, responde, bate de direita, bate de esquerda, dá topspin, corta a bola, dá chapada, vai para a rede, voleio. Ele precisa saber fazer um monte de coisas. É uma habilidade plástica, digamos assim. Um bom filósofo cético que suspende o juízo, ele precisa ser capaz de fazer muitas coisas diferentes, porque ele está lidando com muitos argumentos de tipos diferentes, né? E na parte da afirmação e da negação, isso envolve atividades e capacidades filosóficas diferentes. Mas uma coisa que eu não comentei que é fundamental é que não é simplesmente opor coisas, opor um lado a outro lado. Todo filósofo opõe. A investigação filosófica é sempre uma oposição.
Sempre há oposição na filosofia. O estoico se opõe ao epicurista, o epicurista ao aristotélico, o aristotélico ao platônico e assim sucessivamente. Oposições sempre tem. O importante é que essa oposição ela tenha equipolência. É preciso ajustar a força dos dois lados, né? E aqui tem dois aspectos. Em primeiro lugar, se você está investigando a verdade, argumento ruim não tem muito valor. Entendeu? Você pode opor argumento ruim a argumento ruim, mas na medida em que se tratam de argumentos ruins, né, nenhum deles vai mostrar a verdade, né? De um modo geral, quando o cético fala de equipolência na busca da verdade, o que realmente importa são os bons argumentos, os argumentos mais fortes, mais persuasivos, aqueles que realmente são candidatos a mostrar a verdade para a gente, né? Então, é por isso que eu falei de seleção dos argumentos dogmáticos, porque está cheio de argumento ruim no meio dos dogmáticos, mas esses o cético deixa de lado. Quando ele faz essa seleção, ele seleciona os bons argumentos. Porque, claro, se você põe argumento fraco, argumento médio, sempre alguém virá com um argumento bom e vai falar, bom, mas aqui não tem equilíbrio nenhum, está aqui o argumento bom. Então, o equilíbrio, quando a gente busca a verdade, o equilíbrio que realmente importa é o equilíbrio entre os melhores argumentos dos dois lados. Se os melhores argumentos dos dois lados se equilibram, então os dois lados estão equilibrados. E o resto, os maus argumentos, não importam muito. No entanto, o cético tem um outro projeto, digamos assim, que ele fala de curar o dogmático do seu dogmatismo. O cético vê o dogmatismo como uma forma de doença, e o dogmático como um enfermo, e ele, cético, seria uma espécie de médico que vai querer curar o dogmático. Então, dogmatismo é uma coisa que para o cético vem em graus. Tem pessoas que são pouco dogmáticas, outras são mais ou menos, outras são muito dogmáticas. Para as pessoas que são pouco dogmáticas e, portanto, não têm um dogmatismo muito forte, você pode contra-argumentar de uma maneira mais suave. Não quer dizer só com argumentos ruins. A oposição não é assim, quem é pouco dogmático tem argumento ruim, então argumentos ruins bastam. O cara que é realmente dogmático é porque tem bons argumentos, então... Não, eu acho que não é isso que o sexto empírico está pensando, né? Eu acho que a força do argumento é o impacto que o argumento tem sobre a pessoa. Não diz respeito intrinsecamente à qualidade do argumento, né? E aí alguns até interpretaram essa passagem dessa maneira e acham até que existe uma má-fé do sexto empírico. O que importa é equilibrar o argumento, não importa se é fraco, médio ou bom o argumento. Eu acho que não, acho que a questão é o grau do dogmatismo e qual é o grau, que tipo de impacto o argumento para equilibrar tem que causar no dogmático. Então, se a doença é pequena, você dá um remedinho. Se a doença é média, você dá um remédio mais forte. Se a doença é grave, você dá um remédio mais forte ainda. Não quer dizer argumentos melhores, argumentos mais ou menos, argumentos ruins. Quer dizer que você vai dar um discurso mais longo, menos longo, vai insistir mais, argumentar, contra-argumentar, réplica, tréplica, aí retruca, e aí... Entende? Quando o cara é pouco dogmático, talvez não precise disso tudo, de tantos argumentos causando impacto, tem uma força maior, né? Então, na cura do dogmático, fazer o dogmático sarar do seu dogmatismo, coisa que está presente no sexto empírico, né, no ceticismo antigo, o que vale é uma espécie de adequação dos argumentos ao seu interlocutor. E isso pode variar de caso para caso, né? Essa equipolência, né? Mas na minha interpretação, quando se trata de uma investigação da verdade, o cético investiga a verdade, o que realmente importa é uma equivalência entre os melhores argumentos que a gente conhece dos dois lados, né? Na próxima conferência eu vou falar um pouco mais desses argumentos opostos, né? Qual é o estatuto deles, né? Como é que o cético concebe esses argumentos de um lado e de outro, tá bom? Muito obrigado pela atenção, acho que foi um pouco longo, mas talvez não demais. Até a próxima.